Boa tarde a todos. Ao Cristóvão e aos demais membros da SET, muito obrigado. Esse nosso painel agora, transformações digitais e o impacto das tecnologias disruptivas, né? Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, só para dar um pouco de contexto para a gente, e vou, em seguida, convidar os painelistas para subir aqui à mesa, né? Você pode passar um ali, por favor, para mim? Isso é uma descrição que eu apanhei no Wikipedia de tecnologias disruptivas, né? E essa frase, para mim, destaca 2 pontos. Tem um primeiro ponto, que é essa questão aí, um certo antagonismo, né, entre evolução e disrupção, e o quanto pessoas como nós estamos acostumados e programados para buscar a evolução diária no nosso dia a dia, nas atividades, nas nossas operações, e a dificuldade que a gente pode ter, eventualmente, de perceber oportunidades de disrupção naquilo que a gente faz, convencer as pessoas em torno da importância disso e, no final, entregar funcionando algum produto ou serviço que, de fato, seja uma disrupção no modelo existente. O segundo ponto que eu destacaria é essa questão ali de superar uma tecnologia existente no mercado, né? A gente conhece, tem casos e mais casos de tecnologias, fornecedores, indústrias inteiras que são muito afetadas por uma evolução tecnológica disruptiva. Os casos aí clássicos, máquina de escrever, né? Mas tem um que eu gosto muito, que é das livrarias de bairro lá nos Estados Unidos, né? Aquelas livrarias charmosas, pequenininhas, que praticamente desapareceram com as mega stores, que praticamente desapareceram com a Amazon na venda online e que agora está abrindo lojas físicas para vender livro de papel, né? Então, a gente nunca sabe aonde esse troço vai parar, mas, na prática, a gente precisa ficar muito atento. Vai mais um, por favor. É uma rápida nuvem de termos relacionados com transformação digital, que eu peguei na internet. Acho que fiz um filtrozinho lá, assim, para ver o que tinha mais a ver com a nossa indústria, né? E, de fato, tem muita coisa, tem muito assunto acontecendo, sendo comentado na academia, nas indústrias, a própria mídia e as pessoas, a sociedade, de forma geral, falam sobre assuntos desses que estão aí. A gente tem uma dificuldade grande de antever quais são os impactos que o desenvolvimento dessas tecnologias, desses assuntos, vão trazer para o nosso negócio, mas a gente precisa ter uma única certeza, que é este impacto será positivo ou negativo, dependendo do nosso trabalho, da nossa visão, do nosso esforço de fazer com que essas tecnologias sejam sempre alavancas que multipliquem a nossa capacidade e não âncoras que vão ficar nos segurando ou inimigos que podem nos derrotar. Era isso? Você pode passar mais um? Eu acho que é só o nome dos painelistas. Queria convidar para subir aqui para a mesa o Cassiano Frois, Fábio Suzuki, Nelson Faria e o Arthur Santos, por favor, uma salva de palmas para eles. A gente tinha combinado uma ordem aqui, que por acaso é essa. Eu vou passar para o Cassiano. A gente tem um outro microfone? Não? Tem ali em cima da mesa, né? Ok, obrigado. Alô. Boa tarde, pessoal. Eu trabalho na área de plataformas digitais. Eu estou na Globosat quase 10 anos. Em março do ano que vem, a gente completa 10 anos.
E eu fui para lá para ajudar a montar essa área que hoje é a área de plataformas digitais, que é responsável por todas as iniciativas digitais de novas mídias dentro da empresa. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o case da Rio 2016. Um grande exemplo, naturalmente, foi um projeto muito grande que deu muito orgulho para a gente, para a equipe toda, por ter participado, pelo porte do evento. Mas, na verdade, é só o resultado aí de uma série de atividades e de trabalhos que a gente tem feito para a presença digital, tanto da Globosat, quanto das Joint Ventures e das outras empresas que a gente atende lá dentro da área de plataformas digitais. O projeto da Rio 2016, na verdade, é meio que um filho do Globosat Play. O Globosat Play é o produto de TV Everywhere da empresa, né? A gente oferece o acesso ao conteúdo dos canais via internet, via aplicativos, etc. E aí a gente acabou optando por criar um aplicativo específico para Rio 2016, por conta do porte, enfim, do volume que a gente tinha pelo tamanho do projeto. Foi um projeto bastante comentado, então eu começo aqui mostrando alguns exemplos de como que o trabalho que a gente fez de integração com a cobertura nos canais lineares, com os aplicativos, com a presença na internet, e esse casamento funcionou muito bem. Alguns exemplos aqui de repercussão na BBC, New York Times também. Tiveram matérias em vários veículos de fora do Brasil, elogiando como foi a cobertura do evento dentro do Brasil, e vários repórteres e comentaristas sentindo falta de como é que eles ficam carentes desse tipo de cobertura nos países onde eles moram. Da Forbes também, falando que ficou frustrado que não vai se repetir uma cobertura desse tipo. Esse projeto, na verdade, naturalmente, foi um projeto que demandou bastante trabalho e a gente começou com uma antecedência muito grande. Esse tipo de cobertura, Olimpíada, na verdade, é um projeto bastante complexo pelo volume, transmissão, evento acontecendo quase que o dia todo, vários eventos simultâneos. E a gente começou a trabalhar 2 anos antes do evento, já participando de conversas com fornecedores, de conversa com outras empresas do grupo, para a gente ver o que a gente conseguia ter de sinergia, de integração com dados do Comitê Olímpico, com integração de sinais de vídeo. E, desde o início, foi um projeto concebido de forma a estar presente em todas as plataformas. Então, foi uma visão bastante integrada da transmissão na TV e nos aplicativos. O desafio grande é porque a gente resolveu, a gente não, né? Na verdade, alguém encomendou para mim, chegou e falou, a gente vai ter a transmissão de 100% dos eventos ao vivo. E a gente coça a cabeça e fala, ok, estamos aqui para seguir o que foi definido. E aí o objetivo foi, na verdade, a gente já tinha uma definição de ter 16 canais abertos na televisão, então a gente abriu alguns canais extras, então tinham 16 Sport TVs, a grande maioria passando eventos ao vivo durante o dia. E aí a gente decidiu, lá pelas tantas, além desses 16, botar mais 40 sinais na internet, que eram sinais brutos produzidos pelo comitê. Então, a gente podia ter, em determinados momentos, até 56 sinais simultâneos passando eventos ao vivo. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente olhou e falou, realmente não cabe dentro do Globosat Play, a gente vai precisar de um aplicativo específico para conseguir cobrir toda essa demanda. Bom, desde o início foi um projeto concebido para assinantes, então era uma oferta fechada para os assinantes do canal Sport TV. Algumas ofertas a gente começou a fazer como degustação, então dando um acesso de trial através de login via Facebook. Então, o usuário podia ir lá e fazer um cadastrinho rápido usando a conta do Facebook. Tinha direito a assistir 30 minutos de evento ao vivo por dia, e aí, depois disso, ele era solicitado que ele entrasse com as credenciais da operadora de TV. Além disso, a gente, dentro desse projeto, a gente acabou tendo que implementar um processo de integração de single sign-on entre todos os aplicativos do grupo,
enfim, aí facilita todo esse processo do assinante ter que ir na operadora, criar o login e lembrar qual foi a senha que ele criou. Então, a gente acabou facilitando bastante esse processo. Bom, como eu falei, desafios grandes, a gente ter 56 sinais ao vivo, além dos eventos em VOD, melhores momentos e algumas íntegras dos jogos mais importantes. A gente montou uma área de notificações para ajudar o assinante a se achar, enfim, com esse mar de conteúdo ali sendo oferecido, foi importante a gente ter uma área de notificações para poder ajudar o assinante a se achar e conseguir, dentro daquela grade de programação bastante complexa, saber conseguir acessar o esporte que ele queria naquela hora. A integração com grade de programação, naturalmente, foi um trabalho bastante complexo. A gente recebe uma série de dados do Comitê Olímpico, isso é um volume de dados absurdo que chega. No primeiro dia, a gente, na verdade, teve que fazer uma mudança às pressas, porque o volume que chegava de dados era tão grande que a gente não conseguia consumir na mesma velocidade que ele chegava. Então, a gente estava represando, gerando uma fila enorme que a gente não conseguia processar. A gente teve que, na correria, acabar criando uma ferramenta só para descartar as mensagens que não eram interessantes para a gente. E, além disso, a gente também teve uma ferramenta que lia esses dados e gerava uma série de cartelas e de informações em cima do vídeo para complementar a informação. Então, tinha, por exemplo, placar, resultados, escalação, e aí, dependendo da modalidade, você tinha uma informação mais diferenciada. Dentro desse capítulo todo, acho que vale a pena a gente destacar como que é importante o relacionamento com entidades novas aqui, que não fazem parte, talvez, do mundo mais tradicional de TV. Assim, a gente fica, de uma certa forma, dependente de ter um bom relacionamento com a Apple, com o Google e com fabricantes de TV, por exemplo, porque, na verdade, a vitrine das lojas fica sob controle desses fabricantes. Então, para a gente passar por o crivo da Apple para ter o aplicativo aprovado a tempo, a gente tem que seguir lá uma série de guidelines que são exigências do fabricante. Aqui são alguns exemplos só de como a gente conseguiu manter o aplicativo em destaque durante quase todo o evento. Então, lá a primeira imagem é sempre da Rio 2016. Embaixo até outros aplicativos, inclusive do mesmo grupo ali, o GE, por exemplo, ou o aplicativo do Jornal Globo. Mais alguns exemplos aqui também. Encerrando as Olimpíadas, a gente continuou com a cobertura nas Paralimpíadas. Então, a gente, na verdade, aproveitou o aplicativo e só deu uma roupagem nova para ele, para fazer o acompanhamento das Paralimpíadas. E aí continuamos com destaque em cima da loja da Apple. A mesma coisa aconteceu na loja do Google, no Google Play. Aqui a gente tem um exemplo, é um vídeo que mostra como funciona o aplicativo, e acho que é uma ilustração bastante interessante de como a gente conseguiu ter uma sinergia entre a transmissão da TV e os aplicativos. Os apresentadores do Sport TV, durante a transmissão, usavam o aplicativo, mostravam para o público, e então acho que é um bom exercício, um bom exemplo de como foi feita a sinergia. Vamos ver se o vídeo toca. Opa! Os Jogos Rio 2016 também estarão acessíveis no seu computador, tablet ou celular. É só baixar o aplicativo Sport TV Rio 2016 para aproveitar todas as transmissões ao vivo. A navegação é muito fácil. O ícone no ar mostra quantos sinais estão ao vivo naquele momento. Basta clicar e escolher o que você quer ver. O menu Programação te leva para os nossos 16 canais. Lá você descobre como será a nossa cobertura diária. É a grade do Sport TV nas suas mãos. Você também pode navegar pela opção Modalidades. Escolha aquela que você curte e veja o evento ao vivo. O aplicativo também vai te dar aquela ajudinha para não esquecer nenhuma prova. Aqui na campainha, você marca quais eventos quer receber um alerta. Piscou na tela? Vai lá e está na hora da competição.
E para se manter atualizado sobre as conquistas, é só entrar no quadro de medalhas. Aplicativo Sport TV Rio 2016. Está na sua mão. Só falta você baixar. Bom, aqui alguns números só para a gente ilustrar como foi o resultado. Enfim, o número de downloads foi muito grande. A gente teve um caso, inclusive, na véspera das Olimpíadas, a gente subiu uma versão nova do aplicativo e a gente conseguiu derrubar a loja da Apple pelo volume de tentativas de download. Alguns números também de Paralimpíadas, só para como continuação do evento. E aí, enfim, uma das premissas que a gente tinha era fazer coisas que continuassem depois do evento. Assim, claro que uma série de funcionalidades acabam sendo muito específicas para o evento, mas a gente criou uma série de legados que a gente manteve nos outros aplicativos da empresa. Então, a gente integração com os outros aplicativos, o processo de single sign-on, como eu já falei anteriormente, o processo de Facebook Trial é uma coisa que a gente acredita muito, porque todo o processo, às vezes, do assinante ir no site da operadora, criar o login dele, criar a senha, às vezes é um pouquinho complicado. Então, a gente imagina que, dando um acesso mais simples e gerando experimentação, o assinante vai ter ali um interesse maior para buscar e fazer o processo de criação da conta dele. Todo o processo de notificações, a gente usou uma ferramenta nova de notificações dentro desse processo, que acabou sendo herdada pelos outros aplicativos e está funcionando até hoje ainda. Última curiosidade aqui, a gente, obviamente, tinha os direitos de transmissão dos jogos para o Brasil e, portanto, o aplicativo estava disponível dentro da loja brasileira da Apple. E aí, de repente, o presidente do COI resolve acessar o aplicativo e a conta dele era uma conta de fora do Brasil. E a gente não tinha como liberar o aplicativo para ele. E aí a gente foi, na verdade, explicar essa situação, e o que a gente conseguiu com isso? Acabamos recebendo uma carta do COI, essa não dá para ler aqui, mas é uma carta autorizando a publicação do aplicativo nas lojas do mundo inteiro, desde que, obviamente, a gente tivesse um controle de geoblocking do sinal dos vídeos. Mas o aplicativo ficou publicado. Isso é um problema que a gente enfrenta muito, porque nem sempre as pessoas têm conta na loja do Brasil. Tem muita gente que tem conta na loja americana e acaba gerando uma dor de cabeça para a gente. E o processo de publicação de aplicativo na Apple, principalmente com marcas, por exemplo, de Jogos Olímpicos, esse tipo, é bastante rígido. Bom, e aí, no final dos jogos, a gente convidava o assinante a migrar para o Globosat Play, que é o nosso produto que tem todos os canais. Acho que acabei meu tempo, né, Miana? Como é que estamos aí de... Obrigado. Está ótimo, Cassiano. Obrigado. A gente está bem ainda, mas o que nós combinamos foi uma rápida apresentação de cada um, tipo 10 minutos para cada um, e uma sessão no final de perguntas e respostas. Se o Fábio quiser, por favor. Obrigado. Obrigado. Parabéns pelo Cristóvão, né, pela organização, para toda a infraestrutura para poder transmitir o sinal ao vivo, para todo mundo poder até chegar nos celulares. Uhum. Parabéns. Eu gostei bastante da introdução do Flávio, que ele estava explicando sobre o que seria disrupção, né? A verdade é que a gente tem, às vezes, as tecnologias que a gente usa, que elas são engessadoras. Aí, quando chega uma nova, a gente descobre que, com um novo comportamento, a gente rompe e começa a multiplicar o uso dessas novas tecnologias. Então, às vezes, não é a tecnologia que é disruptiva, mas o novo comportamento que ela permite que a gente faça, né? Eu lembro que, quando a Liliana, acho que está aqui, né, ela introduziu a abertura do evento Sudeste, né, que é um tripé importante, falando sobre inteligência artificial. E aí eu resolvi fazer até uma coisa um pouco mais didática, explicando essa evolução.
e um pouco de como eu me insiro nesse cenário, né? Falando um breve histórico, né? A humanidade sempre tem esse desejo de fazer coisas que se comportam, que pensam como homem. Então, os autômatos são coisas muito antigas que vieram sendo desenvolvidas. Até eu coloquei ali o exemplo de autômatos japoneses que servem chá, né? Existem autômatos italianos, tem outros árabes, tem vários. Mas a inteligência artificial, que são as máquinas que raciocinam como os humanos, é uma coisa mais recente. E, curiosamente, ela teve uma data de início. Antes disso, deixa eu falar um pouco sobre o meu background, né? O Cristóvão gosta de falar que eu morei no Japão, mas, realmente, eu fiz o doutorado no Japão, na área de mecatrônica, e até eu fiz o doutorado no laboratório do professor Takano Sasaki, né? E era um laboratório que trabalhava muito com braços mecânicos e usava técnicas de machine learning para fazer aprendizado. Eu trabalhei desenvolvendo robôs autoguiados usando sensores de ultrassom, né? Então, essa foi a minha especialidade. A gente teve que usar máquinas inteligentes para poder guiar o robô, não colidir com os objetos que existem. E até foi interessante que, na época, eu modelei um ambiente e, com isso, simulava os ultrassons, e aí ele conseguia até se posicionar dentro do robô, dentro do ambiente. Um outro projeto que eu participei, depois já trabalhando no Japão, foi controlando braços robóticos. Mas lá no laboratório tinha um outro aluno lá da Coreia que ele pegava uma bola de ping-pong com o braço, jogava para cima, ele estimava onde que está essa bola de ping-pong, né, e pegava. Então, ele conseguia, na média, 3 vezes, mas em alguns momentos ele conseguia fazer esse ciclo 6 vezes, o que realmente é impressionante, porque a bola vinha para cima, não tinha uma câmera vendo, ele predizia para onde a bola ia para ele poder pegar, né? No caso dos braços robóticos, eu participei de um projeto em Hamamatsu, numa empresa... cadê? Acho que foi... Desligou? Na Harmônicos, né? Que é uma empresa que desenvolvia CAD. Aí eles fizeram um pool de empresas, uma ofereceu o braço mecânico, uma outra um sensor de laser muito potente, que ele fazia uma foto muito rápida do ambiente, aí você poderia mapear tudo que estava nele. E aí criou o desafio, né, de juntar o braço, o software 3D e a câmera. Então, a gente pensou num dominó. Você jogava o dominó aqui, tirava a foto, a gente processava, achava o dominó do topo, aí o braço pegava e empilhava bonitinho, né? Então, a gente já estava usando técnicas de machine learning. Aqui eu queria citar um caso interessante, que dentro dessa empresa, a gente desenvolveu um software que custou mais de $1 milhão, isso em 86. E esse software foi para uma única pessoa. Então, a gente até fica curioso, né? O que ele faz? É um software para projeto de garrafas de cerveja, principalmente, né? E foi encomendado pela maior fabricante de garrafas de cerveja, de garrafas, né, do Japão, que era a Imamura Garasu. O que acontece? Com esse software, ele conseguia fazer o projeto de 3 garrafas. Normalmente, você tinha as empresas de cerveja, soltavam o edital, aí eles tinham 3 meses para poder fazer o projeto, e durante 3 meses você conseguia fazer apenas um modelo. E com o software de simulação, eles conseguiam fazer 3, às vezes até 4 modelos, e com isso eles ganharam um diferencial e passaram a ganhar todos os editais, né? Aí eu resolvi citar isso porque ontem o Paulo Henrique, lá da Globo, ele citou o caso da Disney, que você escreve um roteiro e um software inteligente monta todo o roteiro para você. Então, isso passa a ser um diferencial muito interessante, que rapidamente você gera inúmeros roteiros. Aí você vai escolher o melhor para você poder montar a tua produção, né? Até relembrando a história de John Lester, podia estender um pouco mais, mas eu vou voltar para a inteligência artificial, né? Então, vocês viram que eu tenho um pouco de pé nisso. Acho que muita gente não sabia, né? Muita gente já me conhece, mas mas muita gente pensa que eu só estou trabalhando nessa parte de acervos, gestão de acervos, né? Que tradicionalmente eu estou trabalhando aqui na área de broadcast. A área de inteligência artificial oficialmente tem uma data de nascimento, né? Que foi um verão de 1956, é uma coisa relativamente recente. Aí começou lá na época de 1950, aí surgiu os machine learning, né, que justamente as técnicas que eu estava usando no laboratório, e recentemente surgiu o deep learning. Alguém já ouviu falar de deep learning aqui? Né? Acho que ninguém. Então, tem uma pessoa lá no fundo. Deep learning é uma técnica muito recente,
que é dessa década, né, de 2010 em diante, que foi um insight de uma pessoa que começou a pegar esses bilhões de imagens que existem por aí e falou, ó, jogar para uma rede neural, e ela, automaticamente, você não precisa dizer o que ela tem que fazer, ela começa a categorizar e ela aprende o que é aquelas imagens. Então, estava separando imagens de gato de imagens de cachorro. Ela começa a categorizar sem você precisar ensinar. Isso é algo muito diferente do que a gente está acostumado. É quase que uma coisa que tem vida, né? O que promoveu justamente isso? A gente está num momento, eu diria, único, né, onde a computação em nuvem e os dispositivos móveis eles estão permitindo uma grande coleta de informações. Né? Todo mundo tira foto, coloca as fotos no Instagram, coloca as fotos no Facebook. Só ali, por exemplo, no Facebook, tem 350 milhões de imagens carregadas por dia, é muita coisa. Aqui é um caso interessante, né, que não tem a ver com a mídia, mas é a parte de comércio. O Walmart gera 2,5 petabytes de conteúdos por hora, de informações e transações. Né? O YouTube são 100 horas de vídeo carregadas a cada minuto. É muita coisa. Né? Se você for pensar em capacidade de computação para processar isso, não existe. Né? Então, começaram a haver alternativas. Aí estão fazendo justamente algoritmos de GPU. O Google tem uma iniciativa muito grande, está criando computadores exatamente para processar redes neurais, para poder aplicar mais essas técnicas de deep learning. Né? Bom, aqui é só para mostrar, né, como a GPU é muito poderosa e tem um custo muito mais barato que a CPU. Acho que todo mundo já sabe isso. Né? Bom, os algoritmos de deep learning, eles têm basicamente 3 tipos. Né? Tem as redes convolucionais, que são redes que pegam, principalmente as imagens, e vai extrair características retas, depois aí passa a identificar curvas, aí junta e vai identificar um nariz, tem um olho, é um rosto. Né? Então, as redes convolucionais elas vão passar a reconhecer o que são e fazer as classificações. Tem as redes recorrentes. As redes recorrentes ela pega uma sequência de imagens, então ela cria uma memória, que nem o cérebro humano, né? A gente tem a memória e com essa memória a gente vai correlacionando coisas. Então, quando essas coisas começam a ser recorrentes, ele vai dando significado para aquela ação ou para aquela sequência de coisas que ele está analisando. Então, para analisar, por exemplo, dentro de um jogo de futebol, teve um gol, são as redes recorrentes que vão estar ajudando. Né? E aqui eu tenho ainda as redes GANs. As redes GANs, elas são algo, eu diria, muito diferente, porque são 2 redes que trabalham em conjunto. É uma rede gerando alguma coisa e a outra rede validando. Então, eles usam muito para fazer processamento de imagens. Então, uma gera uma imagem e outra fala, essa imagem ela realmente pode ser uma coisa real. Não, isso aqui é uma coisa que nunca vai existir. Então, por exemplo, gera um rosto com 3 olhos. Não existe. Né? Sabe que tem que ter 2 olhos. Então, por exemplo, essas redes são muito usadas para pegar estilos de pintores antigos e gerar novas imagens, como se fosse aquele pintor pintando. Ela é usada para criar imagens de bichos, objetos, rostos. Principalmente processamento de imagens. Aqui tem alguns exemplos. Né? A gente pegou lá a ponte do Bay Bridge e pintou como se fosse Van Gogh. Né? A noite de Van Gogh. Aqui tem outro caso interessante. Né? Você pega uma imagem muito antiga e com redes neurais ele faz a reconstrução. Você podia fazer até o contrário, né? Pegar aquele lá e tentar fazer a ponte lá como uma imagem antiga. Então, você vê que a gente começa a pensar em várias possibilidades de aplicação de redes neurais, de deep learning. Aqui tem um caso bastante legal, até eu estou citando porque tem aplicação na área que a gente trabalha, que é a parte de gestão de acervos, de pegar uma imagem, se você pega e faz o upscaling dela, normalmente ela vai ficar como aquela segunda, com blur, certo? Desculpa, a primeira, que é a interpolação bicúbica, né? Fica com blur. Mas se você pega uma rede GAN, ela fica muito próxima da original. Né? É curioso isso. Então, a gente que pensa em tratamento de imagens, aqui está uma coisa realmente muito diferente para você gerar as imagens. Então, aqui no caso de pegar os acervos, depois até vou citar os exemplos, a gente pode pegar as imagens SD e transformar em HD com uma tecnologia totalmente nova. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar a parte de digitalização, a gente falou, digitaliza na melhor resolução possível.
Na época era SD, né, 50 megabits. Agora, como é HD, esse negócio vai crescer muito. Então, a gente pode conseguir gerar imagens muito definidas a partir de imagens não tão definidas, que são as imagens SD. Algo novo, né? Bom, algumas aplicações surpreendentes de Deep Learning. Bom, eles têm usado muito para processamento de linguagens naturais. Quase muitos celulares, né, já têm comandos de voz, você está falando com ele, alguns já estão com técnicas de Deep Learning, né, para entender o que você está falando, né, não apenas as palavras, mas a semântica. Pode fazer síntese de fala. Reconhecimento de faces, reconhecer rostos, né, quais são as pessoas que aparecem nos lugares. Classificação de objetos é mais simples, né, detecção de objetos também. Direção de carros. Aqui tem um caso interessante, né, até eu trabalhei nisso já de vários anos, então, esse desafio de fazer carros autônomos é bastante antiga, mas eu diria que, recentemente, usando técnicas de Deep Learning, uma pessoa sozinha consegue fazer um motorista inteligente. Não precisa mais de tantas pessoas para projetar sistemas. Jogos complexos. Aqui tem um exemplo do jogo Go. Alguém conhece o jogo Go? É um jogo japonês, né? Diferente aqui, a gente está acostumado com as técnicas de xadrez, né? O xadrez, comparado com o Go, é bastante mais simples. Mahjong, eu não tenho certeza, mas acho que deve ter já. Você tem adversários robóticos para jogar Mahjong, sim. Mas o Go é um jogo que, se fosse usar as técnicas tradicionais de machine learning, você precisaria de muita capacidade computacional, e usando as técnicas de Deep Learning, ele já consegue jogar muito rapidamente o jogo com o adversário e até ganhar o jogo, né? Aqui tem algumas aplicações de engenharia, estratégia de controle, né, controle de tráfego, etc., né? Bom, aqui na parte de integração com acervos, a gente criou, até já tem apresentado, né, um sistema de decupagem automática, baseado em transcrição do que é falado para texto, identificação de objetos. A gente está começando a trabalhar mais fortemente na identificação de faces também. A gente está criando agora algo bastante interessante, que é pegar o texto falado e gerar sumários resumidos, né, porque aí você rapidamente já sabe qual que é o conteúdo. Aí eu dei o exemplo, né, transformar vídeo CD em HD, que eu acho que isso é bastante interessante, porque a gente vai passar da vida aos acervos, que antes todo mundo falava, não, agora tudo é HD, não consigo usar SD. Então, a gente consegue usar acervos antigos. Você pode usar para colorir imagens em preto e branco. Isso é uma tarefa, acho que quem trabalha com cinema, né, uma tarefa que leva muito tempo. Então, pode fazer isso com algoritmos inteligentes. E tem sugerir matérias para acervo, né, para os jornalistas. Estão lá pegando a matéria do dia. Acho que posso usar o caso da Isabela, né, que estava falando lá da Rocinha. Enquanto ela está escrevendo a matéria, o sistema já começa a sugerir, tem essas outras matérias relacionadas a esse assunto, né, e você passa a usar mais o acervo também. Organização automática de acervo. Você não precisa mais ter pessoas dizendo como organizar, né? Então, o sistema, que nem como é, você passa lá, ele aprende sozinho como organizar o acervo, que é impressionante, né? Aplicação de filtros nas imagens, né? Por exemplo, aquele caso que a gente fez a correção de eliminação de ruídos ou filtros artísticos. Bom, o fato da gente estar gerando esses metadados automáticos tem a ver com o desenvolvimento que a gente está fazendo, que a gente está criando um portal público de acesso ao acervo para ser explorado, né? Porque muitas vezes as pessoas não dão acesso ao acervo, e o que faz? Então, vamos pensar, se der esse acesso ao público, como que eles precisariam, né? Se você for imaginar as técnicas que a gente usa hoje, né, colocando uma equipe do CEDOC, documentando isso, às vezes as pessoas nunca vão achar o que querem, porque elas têm que saber como as pessoas organizaram. Mas se a gente passa a gerar os dados de forma automática, esse acesso passa a ser mais livre e aberto, né? Bom, aí outras aplicações em broadcast dessa parte de inteligência. Eu posso citar de novo o caso da Isabela, que ela contratou uma pessoa para monitorar redes sociais. Esses podem ser realmente pode ser algoritmos baseados em inteligência artificial, né? A gente pode identificar notícias falsas. Exatamente. Elaboração dos melhores momentos dos jogos, até o Márcio comentou, né, que tem pessoas estudando isso efetivamente, né? Aí a gente classifica em várias etapas, né? Primeiro tem que saber classificar cenas, né, o que é gol, lateral, tiro de meta. Aí ele tem que elaborar o texto para poder narrar isso, e aí tem que gerar síntese do que é falado, para poder realmente, aí gera totalmente automático. É interessante usar, talvez, para prever os intervalos mais rentáveis para os comerciais, baseados na audiência. Então, às vezes, o algoritmo vai dizer, olha, melhor colocar o comercial daqui 1 minuto, né? Não faz o break agora. E aí você
potencializa a tua audiência, né? Transformar imagens 2D em imagens 3D, estimar o próximo frame de vídeo. Às vezes você perdeu o vídeo, né, você pode estimar. Aqui é um caso curioso que a gente tem visto reportes com uma excelente dicção, a transcrição às vezes dá quase perfeito, mais de 95%. Então ele pode ser usado para avaliar se o repórter realmente está uma boa dicção, né? O que a gente tem observado é que esses algoritmos têm evoluído muito rapidamente, até mesmo uma pessoa comum falando, as taxas de acerto têm aumentado bastante. Então, eu acho que para acertar 100%, não vai demorar. 100% é difícil, mas acertar bem maior não vai demorar muito. Aqui, o que tem acontecido com a evolução dessa parte de análise inteligente, Deep Learning, tem até um site com desafios. E aqui o que eu acho muito legal é que tem uma empresa brasileira colocando desafios também, né? O que tem acontecido é que tem surgido várias startups dominando a tecnologia, e elas acabam rapidamente sendo compradas, porque essas empresas que já estão consolidadas, elas precisam realmente inovar e gerar novos meios de trabalhar, né, que é a disrupção, né? A gente não pode continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. A gente tem que mudar o jeito que a gente trabalha para colher resultados diferentes, né? Essa que é a verdade. Aqui eu tenho até um desafio interessante, que a gente sabe que existem os 1000 gols do Pelé por aí, só que não existe, né, um especial com os 1000 gols. Então, eu poderia usar essas técnicas inteligentes para achar onde estão os 1000 gols do Pelé. Bom, então aqui a gente está realmente com essa competência desenvolvendo algoritmos para Deep Learning, inicialmente, principalmente, ligadas ao processamento do acervo, mas a gente espera poder ampliar isso. E, junto com vocês, né, a gente gostaria de ter mais desafios e poder trabalhar, oferecer essas novas tecnologias, né? Maravilha, Fábio. Muito obrigado. Nelson Faria, bola contigo. Ok, obrigado. Bom, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de vocês, boa tarde. Eu queria primeiro colocar rapidamente a minha história, provavelmente muitos não conhecem, eu vim de um trabalho de 37 anos na TV Globo, comecei em 36, e saí em 2014, aposentado, e de lá para cá eu imaginei o que fazer da vida, mas eu achei que tinha muitas coisas, até pelo fato da gente ter uma relação muito grande com muita gente, e ter tido uma passagem grande no desenvolvimento da tecnologia. E final de 2014, eu e mais um grupinho decidimos fazer um trabalho que é abrir uma produtora a respeito de animais de estimação, que é o Pet Channel, que não tinha nenhum canal, nenhum conteúdo full-time com esse tipo de assunto. Em 2015, nós produzimos aí uma quantidade grande de conteúdo, e, originalmente, o que nós quisemos fazer com a melhor qualidade possível, né? Então, abrimos uma empresa que é uma produtora chamada Pet Channel, e de lá para cá a gente acabou evoluindo. Essa produtora, ela agora existe ainda, mas a gente acabou mudando o nome para MIG. MIG Intelligence Group é o nome da empresa, e a MIG Produções é uma produtora que faz conteúdo para qualquer empresa, né? Não só para nós. Então, o assunto Pet Channel ainda existe, a gente vai ver para frente o que ele se tornou, mas a produtora MIG acabou evoluindo por uma outra empresa chamada Get TV, que é, na verdade, uma empresa de web para fazer canais. Eu vou explicar mais para frente a existência dela. De lá para cá, a gente abriu uma outra chamada Get Show, que é uma empresa para transmitir shows monetizados. E, no final, chegamos no Ozami, que é um outro produto, né? E todas elas estão se transformando em empresas diferentes. É um produto que eu vou explicar exatamente o que esse conteúdo faz. Enfim, dentro desse conceito de tecnologia disruptiva, acho que tem algum encaixe aí nessa hora que a gente fala sobre essa evolução. Mudou aí o... Por favor. Ah, fechou? Não, acho que você deve ter usado outra tela. Ah, vou ter que ir aí.
Não, acho que tem que abrir o canal lá. É a senha, será? Não sei, ele fechou sozinho. Ah, é? É, isso não deveria acontecer. Achou? É, não, mas é o Keynote. Acho que a tela aqui são duas telas. Você lembra que você fez aquelas duas telas Não, juntas? o seu arquivo ele fechou só no mostra. Deixa eu ver o que faz aqui. Dá para levar no Google, não? Não, tá aqui. Tá, mas ele tá localizado em algum lugar. Enquanto isso, você leva, enquanto ele carrega, você leva. Não, já está aqui. Já? Pode falar, não. Vai falar. Tem que aproveitar o espaço dele. Não, não vai dar problema. Bom, vou dar sequência. Desculpe a interrupção, porque aqui eu acabei trocando o PC para o Apple e essas coisas acabam não se conversando. Mas o próximo slide é só para mostrar o seguinte: a gente tem agora uma série de conteúdos aqui com relação a esse MIG Produções. Continuamos ainda produzindo conteúdo PET Channel. Esse PET Channel está na TV Aparecida, está na Amazon Prime, está, enfim, sendo exportado. A gente tem esse conteúdo todo feito 4K. E o diferencial foi que, em 2014, quando a gente abriu essa área, não tinha ilha de pós-produção 4K no preço que a gente queria e nem pronta no mercado para se comprar. Então, a gente acabou abrindo essas ilhas todas, fazendo uso de placas aceleradoras de videogame. A gente montou essas ilhas, tanto de efeitos quanto de edição, para fazer edição em 4K, em real time, continua até hoje. A partir daí, a gente acabou desenvolvendo um canal que entrou no ar em 2016, um canal 24 horas, né, 24/7, na web. E, para isso, a gente acabou criando uma solução em cloud, né, com a Amazon, e começamos a oferecer também essa solução para quem quer ter um canal próprio, prefeituras, empresas, um canal 24 horas ou não. Se tiver o conteúdo, a gente põe o conteúdo deles, senão a gente produz o conteúdo também para eles. Então, esse é o canal nosso no ar, pela web. Isso em qualquer lugar do mundo a gente vê. A partir daí, a gente acabou vendo o seguinte: a gente consegue colocar um canal no ar e alguns artistas, cantores, gostariam de ter o seu canal, mas gostariam também de transmitir o seu conteúdo. E começamos a também fazer essa transmissão pela web, usando InternetSat, usando, enfim, bondes pelo celular, e fazendo uso também de tecnologia de geoblock e a parte toda de cobrança, PagSeguros e outras empresas. Então, é uma solução que a gente procura fazer a solução mais barata possível e com mais confiabilidade e qualidade que o sistema permite. Então, essas são as 3 áreas que a gente acabou desenvolvendo como uma sequência, uma atrás da outra. O que acabou ocorrendo, sim, a gente acabou transmitindo alguns eventos, por exemplo, de programas, shows de jazz, até artistas tipo Arlindo Cruz, na época que ele estava legal na vida,
o que a gente acabou identificando é o seguinte: essas transmissões elas eram feitas pelas redes sociais, e o resultado, como quantidade de pessoas vendo, era muito baixo. A quantidade de pessoas, a não ser que tivesse um artista que tivesse 5, 10 milhões de seguidores, mas a maior parte era 5 mil pessoas seguindo, 10 mil pessoas seguindo. Então, o resultado, como quantidade de pessoas, de espectadores, acabou não atendendo. Então, o que acabamos fazendo é procurar uma solução que ajudasse a divulgar esses conteúdos, que acabou sendo essa solução do OSAMI, que é Organic System Automation of Market Intelligence. A gente acabou usando esse nome mesmo em inglês, porque o projeto nosso é ampliar esse assunto também para fora do Brasil. O que ele faz? Ele entra nas redes sociais. Por enquanto, estamos trabalhando no Facebook, no WhatsApp, estamos desenvolvendo agora para Instagram, LinkedIn, enfim. Ele divulga, ele cria comunicação automática com o máximo possível de pessoas sobre esse assunto que nós temos a intenção de divulgar. Então, começamos a divulgar os nossos programas, nossas transmissões, e, a partir daí, acabamos desenvolvendo soluções. Aqui, só para mostrar que, na verdade, as redes sociais, hoje, por exemplo, o Facebook está com mais de 2 bilhões de pessoas, né? Aí você tem Instagram, mas você tem uma quantidade muito grande de redes sociais surgindo, e o nosso conceito é ficar acompanhando as redes sociais e trabalhando com todas elas, conforme elas vão crescendo. Então, esse sistema de marketing, na verdade, é uma automação. A gente chama o robô, mas, na verdade, é mais do que o robô. Ele tem uma inteligência artificial por trás, que ele analisa também quem está recebendo. A gente direciona esse tipo de conteúdo para o público mais identificado com aquele conteúdo. Se a gente está fazendo uma transmissão de jazz, a gente vai procurar quem é o consumidor de jazz, ou é de samba, outro, enfim, de carro, outro, enfim. Então, são determinados públicos que estão espalhados na internet, a gente consegue identificar e identificar também o consumidor mais adequado para esse consumo, né, que a gente está estimulando. Então, a automação é o grande diferencial. Se for fazer isso manualmente, é inviável. Nós fizemos alguns trabalhos práticos que eu vou mostrar. O mais importante, isso aqui é uma aparência do nosso sistema de automação, OSAMI, mas fizemos, no caso real, com um diretor da TV Globo, saiu da Globo há algum tempo, e ele está fazendo workshop para quem já é ator, mas que ele acha que pode chegar no nível maior em termos de interpretação do personagem, viver o personagem. Enfim, ele trabalha com neurociência. E ele criou esse workshop pensando em uma quantidade de participantes, 20 pessoas. Só que essas 20 pessoas são pessoas que já são profissionais, ou estão trabalhando, fazendo teatro, fazendo novela, enfim, não tinham tempo, porque o programa que o Magalhães tinha produzido era para ser 2 dias, final de semana, sábado e domingo, e são exatamente os dias que as pessoas estão trabalhando. Bom, ele veio nos procurar para saber se esse OSAMI, se o sistema, a gente conseguiria atrair um público, além do que ele já tinha pensado, e fizemos um trabalho aí, só mostrando a sequência, né? Fizemos um planejamento de ação para definir o tipo de postagem, qual tipo de comunicação para esse público. Foi feita a criação do layout digital, então temos lá um grupinho fazendo essa parte toda das campanhas, o mapeamento do público-alvo, fizemos a divulgação dessa comunicação, acompanhamento da postagem e os grupos que foram escolhidos para a gente não dispersar e gerar esse conteúdo para todo mundo. Na verdade, ele foi gerado por um grupo escolhido, que é o pessoal da área de teatro, interpretação, cinema, neurociência, SATED, audiovisual, atores, atrizes. Então, a gente consegue focalizar, estreitar essa quantidade de conteúdo, né, de comunicação para esse público. Enfim, o que acabou ocorrendo é que o alcance, em uma semana, foi de 3 milhões de pessoas. Desses 3 milhões, o engajamento foi de 150 mil pessoas, mais ou menos, e o alcance comercial de 7.500 pessoas. Que acabou ocorrendo que ele saiu de um
planejamento para 20 pessoas e passou a ter uma necessidade de planejamento para 7.500 pessoas. Que absolutamente mudou tudo, né? A cabeça dele teve que refazer, porque esse alcance não é... E claro que aqui não tinha somente pessoas de uma praça, que é Rio de Janeiro. Aquelas 20 pessoas originalmente era Rio, isso aqui é Brasil. Então, passou a ser uma comunicação online, né, treinamento online. A partir desses trabalhos, a gente acabou fazendo outros. Teve uma corretora de valores aqui do Rio, que nos procurou, querendo aumentar a quantidade de pessoas investindo na corretora, uma corretora que trabalhava com pessoas sêniores, acima de 60 anos, mas queria baixar a idade. Outra empresa em São Paulo, que fabrica sinalizadores para torres, que também praticamente não estava vendendo por questão do mercado, né, qualidade da economia, e a gente acabou identificando o potencial de consumidores que eles não tinham nem ideia, que são novos edifícios, inclusive de hotéis. A gente acabou levantando uma lista de possíveis consumidores para esse tipo de sinalizadores, além de torres, de transmissão, né? Uma outra empresa foi um hotel em São Paulo, perto do Anhembi, que queria aumentar a quantidade de hóspedes. E fizeram um trabalho também de todo o levantamento dos eventos que acontecem, né, até o final desse ano, aqui lá no Anhembi, no Expo, Center Norte. Enfim, então, existe um potencial grande de empresas que a gente não tinha nem estimado, não tinha estudado que isso poderia ser um potencial. A gente estava pensando somente na divulgação dos nossos conteúdos nas redes sociais, que a gente percebia que não estava conseguindo chegar no nível que a gente gostaria. E acabou virando outro negócio, e que, enfim, a gente está no começo ainda, tem muita coisa, com certeza, para acontecer. E eu acho que isso aqui pode ser um estudo para todos nós aqui, né? Se a gente olhar a experiência toda que nós temos, existe ainda muita coisa para acontecer, muita oportunidade, que daqui a pouco a gente vai seguindo e vai crescendo esse conhecimento, que 2 anos atrás eu nunca tinha imaginado que a gente poderia desenvolver uma ferramenta que acabou, enfim, abrindo outros campos para nós. Então, é isso. Qualquer coisa, temos contato. Obrigado. Maravilha, Nelson, muito obrigado. Ainda bem que o acrônimo ficou em OSAMI e não OSAMA, né? Senão ia ser mais difícil aí, uma penetração internacional. Vamos lá, mais uma última apresentação agora do Arthur, e no final a gente faz uma sessão rápida de perguntas. Botar lá. Botar no primeiro. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou Arthur. Está aqui a apresentação como professor. Sou professor de marketing digital da Unigran Rio, do Instituto Infinet, mas também trabalho em radiodifusão. Sou gerente executivo de produção da TV Brasil, da EBC. Então, um pouquinho falar desse cenário aqui, tanto do ponto de vista quanto acadêmico, quanto do ponto de vista como profissional da área. E aí um pouquinho do que a gente vai falar, o que eu quero falar aqui com vocês, é sobre a TV para quem não assiste televisão. Há toda essa migração, uma nova geração de pessoas. Meu filho, com 3 anos, já não assiste mais televisão, e de que forma a gente consegue adaptar esse meio de comunicação que nasceu nos anos 50 aqui no Brasil para essas novas gerações. Durante muito tempo, toda a mídia, todos os especialistas já vinham anunciando o fim desse meio de comunicação em que a maioria de nós aqui trabalhamos, que é a televisão. A televisão está morta, a televisão não vai durar mais 5 anos, a televisão não vai durar mais 10 anos. Os debates sempre passam nesse sentido, mas, apesar disso, e mesmo com isso, a crise econômica acabou impactando muito fortemente os meios tradicionais de comunicação, como a TV por assinatura. Esse ano, principalmente no último ano, a TV por assinatura teve uma queda considerável na base de assinantes. Por outro lado, a crise econômica trouxe um aumento de audiência da televisão aberta. Então, várias novelas, vários conteúdos têm batido recordes de audiência, não apenas na Globo, mas a própria TV Brasil, lá no nosso trabalho esse ano no Carnaval, houve a maior audiência nos últimos 15 anos.
o que foi para nós uma surpresa, mas a partir de uma conversa com os próprios executivos da Globo, que passam o direito de exibição do Carnaval para a TV Brasil, a crise econômica acaba impedindo e diminuindo as possibilidades de lazer da população, que deixa de viajar, deixa de fazer outras coisas e passa a ter o meio de comunicação, televisão, como a sua única opção de lazer. Então, a audiência do meio tradicional televisão acaba aumentando muito por conta da crise econômica. Isso é positivo para nós, que somos profissionais do setor, porque é um momento chave desse desligamento da TV analógica, de toda a transição digital, e notícias como essa acabam dando um respiro aí para a gente conseguir caminhar adiante. Bom, a internet acaba sendo vista como um vilão, mas a gente precisa entender como um meio que vai aprimorar a experiência do fazer televisão, que é onde nós estamos situados. A televisão ela tem uma experiência do usuário recostada, o que é muito difícil, muito ruim para o anunciante, que é quem financia o nosso trabalho. Mesmo que a Casas Bahia coloque um anúncio lá dizendo para você sair correndo para comprar determinado produto, você não vai deixar de assistir a televisão para comprar aquele produto, porque você está ali recostado assistindo aquele meio de comunicação. Já na internet, a postura é inversa. Você está inclinado no conteúdo. Quanto mais um conteúdo é interessante, você quer curtir, compartilhar, interagir com ele, e se aparece uma publicidade dentro daquele conteúdo, muito provavelmente você clica e já vai direto para a conversão em venda, né? Você vai ser direcionado para a página do e-commerce, vai ser direcionado à página do serviço anunciante. Isso é muito mais positivo para o anunciante do que anunciar no meio onde a experiência de usuário é recostada. E aí, muito por conta disso, as televisões têm buscado uma série de possibilidades de integração com a internet. O MasterChef na TV aberta é uma das experiências mais bem-sucedidas, que utiliza a integração com o Twitter e a gamificação, engajando a audiência dentro daquela experiência, dentro daquele conteúdo e trazendo, como consequência, uma maior participação de anunciantes. Há experiências também, principalmente da TV Globo, aqui no Brasil, do Digital First, de você colocar o conteúdo disponível primeiro na internet, que não tem um retorno ainda tão grande quanto a experiência de assistir televisão via TV aberta, mas ainda é uma experiência, ainda é um caminho a ser trilhado, e você, além disso, possibilita a visualização que não era de costume em obras seriadas, por exemplo, a série Supermax, que foi o dos primeiros casos da própria Globoplay, ela permitia, a partir da estratégia de tal força, que você assistisse de forma de maratona, né? Assistir todos os episódios um atrás do outro, e não ter que esperar a próxima semana para assistir o próximo episódio, que é a experiência, em geral, que nós temos de assistir uma obra seriada na televisão, que seja uma exibição diária ou uma exibição semanal. O Brasil também passa, né? O mundo já passa há algum tempo, principalmente os Estados Unidos, mas o Brasil passa recentemente por essa mudança, onde a maior parte dos usuários de internet hoje são usuários mobile. Então, boa parte dos usuários a maior parte dos usuários utilizam o smartphone como principal meio de acesso à informação e consumo de vídeo também. E aí, o acesso à internet via mobile ele não se dá via navegador, como acontece no desktop, mas sim via aplicativo. Muito nesse sentido, boa parte das emissoras tem buscado a criação de aplicativos, né? Globoplay e por aí vai. Só que é muito de Globosat Play, entre outras experiências. Mas é muito difícil você manter um aplicativo que tenha uma experiência agradável, né? Muitos deles têm bugs, muitos deles apresentam problemas, a experiência não é tão satisfatória quanto a utilização de outros concorrentes estrangeiros. Mas é uma tentativa também de você entrar nesse nicho, porque é uma tendência que não tem muito para onde fugir. Mas, apesar da experiência do usuário mobile ser via aplicativo, a maioria de vocês utilizam quase os mesmos aplicativos dentro do aparelho de vocês. Então, aí tem uma lista dos 20 aplicativos mais usados no Brasil. Basicamente, são esses aplicativos que vocês utilizam, ou um ou outro diferente disso. Por quê? A memória do celular, do hardware, é limitada. Então, você não consegue utilizar todos os aplicativos que existem na sua loja de aplicativos. Às vezes, surge um aplicativo novo e você recebe a mensagem do seu aparelho que é necessário desinstalar um outro para instalar um novo. E aí,
para isso é necessário que ele seja um killer app, né? Um killer application, que exatamente seja um aplicativo que justifique a instalação dele dentro do seu hardware. E aí nós temos aqui, dentro do consumo de mídia, vídeo, né, o YouTube e o Netflix como os primeiros. YouTube sem a necessidade de assinatura e o Netflix sendo com a necessidade de assinatura. O Google, pensando nisso, tem um projeto, até que já vem acontecendo já há alguns anos, mas foi anunciado esse ano como uma das suas prioridades, que é a possibilidade de você utilizar aplicativos sem a necessidade de instalá-los dentro do seu celular. Mais ou menos uma experiência que existe a partir do acesso via domínios no browser. Ainda um projeto piloto, está sendo experimentado, mas passa a ser uma tendência para pequenas emissoras e pequenos players competirem dentro desse mercado. Porque por que eu vou instalar o aplicativo da NGT, por exemplo, que é uma TV daqui do Rio de Janeiro? Eu vou ter que desinstalar o Globoplay, o Globosat Play para instalar o da NGT. Então, essa possibilidade do Android Instant Apps abre a opção de que eu consiga utilizar uma série de aplicativos dentro do meu hardware limitado. Outra dificuldade nesse meio do SVOD é porque você precisa assinar, é necessário uma assinatura, e você não vai assinar todos os serviços disponíveis, você vai ter que escolher alguns desses serviços disponíveis. Então, aí dentro da cartela dos aplicativos do Brasil, né, esses dados de junho de 2017, o Netflix tendo 63% dos assinantes e a Globoplay ali ainda bem atrás. Então, o Netflix tem uma penetração muito maior no Brasil ainda do que um player como a Globo, né, que tem um peso enorme dentro da televisão aberta no Brasil. Há também um processo aí, o mesmo processo de crise da TV por assinatura, do Pay TV, claro que considerada a margem de erro, mas há uma possibilidade também dessa curva não crescer mais. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, os congressos de TV por assinatura, todo mundo feliz, achando que a curva só ia subir, que o mercado está em ascendente, e a gente vê uma crise enorme no mercado de Pay TV. É muito cedo ainda para dizer se isso vai acontecer no mercado também de SVOD, mas são dados para a gente ficar alerta aí, sinal amarelo. O Brasil também tem uma característica no acesso mobile de internet, que é o tal do zero rating, né? Você assina um plano que te dá direito a alguns aplicativos sem ele ser descontado do seu pacote de dados. A maior parte da população, em momentos de crise, acaba optando por esses planos. Isso, como consequência, direciona o acesso, o uso pelos telespectadores de aplicativos que estão dentro desse pacote. Então, vou usar Facebook, vou usar o WhatsApp, vou usar o Twitter, e não vou usar o Globoplay, não vou usar o aplicativo da TV Brasil Play, entre outros, porque isso vai descontar do meu pacote de dados. Isso acaba dificultando muito a entrada desses novos players e outros aplicativos disputarem o mercado com aplicativos que são beneficiados pelas operadoras a partir do zero rating, que, aliás, é proibido, né, pelo Marco Civil da Internet, mas isso não foi ainda regulamentado de fato, né, pelas operadoras. E muito dentro desse cenário de dificuldade do que eu falei, acaba que algumas radiodifusoras optam pelo socialcast, que é a opção da TV Brasil. Não tem condição de manter uma plataforma de vídeo sob demanda considerável, que tem uma experiência agradável, então o melhor é você optar pela distribuição dos conteúdos audiovisuais a partir das mídias sociais, como YouTube, Facebook, entre outros. O socialcast ele tem o benefício, além de ser custo zero, de que você, na verdade, não precisa ficar zapeando conteúdo ou procurando conteúdo. Ele vai aparecer para você a partir de uma indicação personalizada ou a partir de uma notificação, push notification. Então, de certa forma, você busca só algumas coisas ao longo do dia. Quantas vezes você zapeia a sua televisão e quantas vezes você busca no Google alguma informação? São poucas. Mas, ao longo do dia, você recebe uma série de notificações no celular que te chama a acessar determinada informação. E aí, o Facebook Live, por exemplo, que é uma estratégia de simulcast muito utilizada por algumas emissoras, permite que você esteja com o seu celular ou navegando pelo desktop, você receba uma notificação que vai começar a transmissão de um determinado programa, vai começar a transmissão de determinado evento esportivo, chamando a audiência para aquele evento, aquela transmissão.
Outra possibilidade interessante aí foi experimentada pelo Multishow, agora no Rock in Rio, que é a narrativa transmídia a partir do Socialcast também. O Multishow manteve uma transmissão via YouTube Live, exclusiva para a internet. Então, reuniu youtubers dentro do Glass Studio e tinha uma narrativa completamente diferente do que era transmitido via TV por assinatura. É claro que isso exige uma produção, né, duplicar a produção, porque você precisa ter um novo estúdio, um novo switcher, uma nova equipe de produção, isso encarece a produção, mas passa a ser uma tendência a partir do atendimento a esse público novo que não assiste televisão tradicional. Até os dados aí da Globoplay, né, a Globoplay está vai fazer 2 anos agora, basicamente os vídeos mais assistidos no primeiro ano foram os vídeos que estão na televisão, né, mostra a força da mídia tradicional, mas tem ali uma websérie que eu totalmente sem noção, né, demais, que foi criada exclusivamente para a internet. E aí, como tendência, isso aqui é recente, né, aconteceu ontem e hoje, Felipe Neto, que é o primeiro youtuber, né, o brasileiro, ele decidiu lançar guerra ao YouTube porque achava que o YouTube está manipulando os dados de audiência e a monetização do YouTube está relacionada aos dados de visualização, não há uma transparência nesses dados. A partir dessa crítica, ele decide lançar um aplicativo próprio onde ele consegue ter total controle da relação entre ele, produtor de conteúdo, e o usuário, sem passar por nenhum intermediário, como é o caso do Google. É uma estratégia muito arriscada, a gente viu ali que existem os killer apps, existe toda uma dificuldade do acesso à internet da população brasileira, mas é uma estratégia que o Felipe Neto, como pioneiro, está implementando, abrindo essa guerra aí, criando um canal direto de comunicação. E os dados, né, já ontem, ele foi o aplicativo mais baixado do Brasil, superando o WhatsApp e o próprio Facebook. Hoje decaiu, mas continua entre os mais utilizados, aí cerca de 500 mil instalações em um dia. Então, é um dado muito relevante e passa a ser uma tendência também para os produtores de conteúdo. E, para terminar, na minha fala, queria problematizar aqui que é algo que eu, como do lado aí profissional de mídia, né, lá na TV Brasil, fico de cabelo branco, que é essas mudanças rápidas que acontecem no método de produção audiovisual. Até pouco tempo atrás, quem produzisse um vídeo assim vertical era entendido como errado, né? O cara não sabe, não é profissional, é amador, ele não é do ramo, isso é abominável. Então, as pessoas dizem, eu não assisto televisão em pé, né? A televisão ela é deitada, a experiência de visualização ela é horizontal e não vertical. Mas, por outro lado, cada vez mais, aí, a partir do uso dos smartphones, que o smartphone você utiliza em pé, tem sido cada vez mais comum tanto a produção de conteúdo em pé, vertical, como o consumo de mídia vertical. Muito por conta disso, as plataformas e os próprios produtores de conteúdo têm adaptado seus vídeos para vídeos quadrados, que são friendly, né, são amigáveis para visualização tanto vertical quanto horizontal. Então, cada vez mais, nas redes sociais, vocês têm visto vídeos quadrados. Isso é uma quebra de paradigma muito grande para nós, profissionais de comunicação, que estamos aí há anos trabalhando com vídeos horizontais. E aí a gente vai ter que engolir essa aí e se adaptar a esses novos tempos. Obrigado, gente. Maravilha, Arthur. Obrigado, hein? Então, perguntas para os nossos painelistas. Bom, enquanto vocês pensam, eu mesmo faço uma aqui. Queria fazer para o Cassiano. Realmente, esse projeto da cobertura da Olimpíada, ele é diferenciado, né? Eu queria que, se você pudesse comentar aqui, assim, principais lições, assim, o que deu muito certo, o que deu muito errado, e o que se imagina fazer aqui, quais são os próximos desafios. Cara, eu acho que assim, esse projeto que deu muito certo foi, como eu falei, a gente começou a planejar com antecedência muito grande. Acho que isso foi um aprendizado que a gente teve e não, honestamente, não teve muita coisa que deu errado, não. Agora, em compensação, a última Copa deu muita coisa errada. Então, acho que o aprendizado que a gente teve com o aplicativo da Copa, que ficou pronto super em cima da hora, assim, foi uma correria, desespero.
enfim, aquele ritmo de fim de projeto, né, pessoal virando noite, trabalhando no fim de semana, etc., etc. A gente conseguiu não ter isso no aplicativo de Olimpíadas e a gente conseguiu priorizar bastante as coisas que eram mais importantes. Teve coisa que foi ficando pelo caminho, óbvio, que a gente foi tendo que descartar, porque não deu tempo. E acho que o que deu certo foi isso, foi esse planejamento muito grande, a gente conseguiu trabalhar muito junto entre a nossa área lá de plataformas digitais, a área de engenharia da Globosat, a área da Globo.com, que é quem faz a distribuição final dos vídeos para a internet, enfim, foi um trabalho realmente feito a várias mãos ali. Bacana, obrigado. Já está vindo seu microfone. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu trabalho na Multirio. Sobre essa questão do formato, o finalzinho da apresentação do Arthur, né? A gente, de algum tempo para cá, saímos do 4x3, fomos para o 16x9. Eu comecei a assistir filmes no Netflix, na minha TV Wide, já no 16x9, com Letterboxd, e eu comecei a prestar atenção naquele negócio. Agora a gente está falando desse formato quadrado, era já uma discussão nossa aqui dentro da Multi a respeito disso também. Uma pergunta, essa questão do formato, ele tende a uma estabilização ou tende cada vez mais a desestabilização e a gente tem que encarar isso como algo normal? Assim, vocês podem ver até a criação agora de monitores super wide para gamers, né? Então, assim, é um cenário que, como não há padronização, né, de certa forma você tem uma série de entidades aí que padronizam os estándares de televisão, de radiodifusão, o IT e por aí vai. Nesse mercado, acaba sendo um mercado lançando uma série de inovações e para ver para onde é que vai. E isso dificulta muito para os produtores de conteúdo que o tempo inteiro tem que modificar suas produções por conta dessas novas tendências que o tempo inteiro estão sendo alteradas. Então, assim, tem o vídeo quadrado para mobile, mas, por outro lado, tem o super wide para os gamers que estão utilizando desktop. E aí, qual vai ser o lado? Acho que os dois, são todos os lados. Isso dificulta cada vez mais o nosso trabalho de produção de conteúdo. Eu só complementando, quanto mais a produção de conteúdo tiver pulverizada, que acho que é uma tendência inevitável, né? E mais as pessoas tiverem condição de escolher aqueles conteúdos que lhes interessam, no formato que lhes é mais agradável, no dispositivo que ainda não existe, mas eu particularmente diria que essa tentativa de padronização é inglória. E a gente deveria se preparar para ser despadronizado, como você falou, e obter o melhor resultado para cada cenário, né? Mais uma pergunta ali no meio, por favor. Só um instantinho, por favor. Cristóvão, a gente está calibrado aqui para 5h15, está certo isso? Ok, obrigado. Uma pergunta para a mesa, em especial para o ex-colega Arthur, tudo bom? Nesses últimos 2 dias aqui, a gente viu mais cabeças brancas aqui dentro do que cabeças pretinhas. Então, eu estou preocupado com o seguinte, como é que a academia pode fazer para trazer essa garotada para essa discussão aqui? Como é que você pode mobilizar os jovens para fazer ele ser o futuro público da TV aberta? Porque, quando a gente aqui foi embora, a TV morre, então, com todo mundo aqui foi para o andar de cima, como é que você vai formar essa nova geração para consumir a TV aberta? Não vou formar a nova geração para consumir TV aberta, mas, do ponto de vista profissional, realmente é um gap grande de você... E acho que a SET tem esse desafio. Eu estive lá no congresso da SET desse ano, acompanho sempre os congressos, de você trazer esses novos profissionais para essa discussão. Porque como o jovem que hoje está na universidade, ele não tem a televisão como seu principal meio de acesso à informação, ele não se envolve nessas discussões, ele não se interessa. Mas, para nós, profissionais de televisão, é fundamental que esse outro olhar esteja contemplado na nossa discussão, porque a gente não dá conta. Eu também sou de uma geração, né, migrante digital, então, de certa forma, até uma iniciativa da SET nesse ano, né, nos últimos anos, que é de trazer startups para o debate. Então, de certa forma, os profissionais de televisão têm um certo limite de debate disso. Claro que há profissionais e profissionais, emissoras e emissoras, mas
por outro lado, as startups que vêm de fora do meio de radiodifusão trazem respostas mais criativas do que os próprios profissionais da área. Então, a gente precisa atrair essas outras visões, esse olhar de fora para mexer no mercado. Senão, realmente, a gente vai ser engolido, porque, apesar desse respiro agora, por conta da crise econômica, a tendência, efetivamente, é negativa e muito ruim. E nós não podemos esperar um tempo muito grande para reverter isso. Só complementando, eu acho que eu concordo plenamente que é uma situação em que, se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai acabar sendo engolido, é questão de sobrevivência para nós até. Mas, por outro lado, até diziam que a garotada, a juventude, não gostava de ler e não gostava de escrever. E hoje, pelo contrário, a gente acho que tem mais gente escrevendo do que falando, né? Como telefone comum. Então, as pessoas começam a mudar para um outro patamar, e isso está acontecendo também com a parte de audiovisual, porque a quantidade de gente fazendo vídeo nessa juventude, né, é uma quantidade absurda. E isso está vindo para a televisão. Você pegar toda essa garotada que fazia Porta dos Fundos e outros programas, né, acabaram virando assunto de TV aberta. E eu acho que é importante o que você falou, a gente tem que trabalhar, principalmente a 7, trazendo essa juventude. E eu acho que ela está fazendo o trabalho, né, a Liliane, toda essa equipe nova, está fazendo, preocupado com isso. Mas eu concordo que hoje, por exemplo, você olha, realmente tem mais cabeças brancas aqui. Temos que fazer alguma coisa para que a gente acabe envolvê-lo também. Acho que existe até uma intenção sobre isso, né? Eu queria trazer a resposta para mim. Em 2006, eu criei, um dia lá em casa, eu criei o primeiro MBA TV Digital. O Arthur foi aluno de uma dessas turmas. Eu lancei o MBA aqui pela UF. Tem bastante gente aqui. Levanta o braço, quem fez aquele MBA aí. Tem alguns aí. Mas tem uma turma de 2007, que antes de lançar a TV Digital. A TV Digital foi lançada 2 de dezembro de 2007. E eu lancei o MBA, que era um MBA para juntar conteudistas, produtores de conteúdo, engenheiros, para acabar com esse ranço, com a linguagem toda diferenciada. A TV Digital completa 10 anos, não é isso? Agora, dia 2? Né? Então, é uma tecnologia velha. Então, o que você não tem em casa é o conceito. Você não tem mais uma TV, você tem um dispositivo multiuso. Você tem um display multiuso, você tem um sistema de som multiuso. Agora, de onde você vai puxar conteúdo é outra coisa. Então, agora, eu dou razão ao Arthur, viu? Porque a renovação do Brasil parte do próprio Congresso. Se não renovar o Congresso, esse país não renova nada. Porque lá na 7 eu canso de me dizer isso. Olha, gente, tem que mudar a cabeça. Então, começa no Congresso brasileiro. Qual é o orçamento para ciência e tecnologia nesse país? Então, a resposta é muito mais profunda do que isso. A 7 tem que se renovar, né? Porque o pessoal pensa com cabeça ainda, tipo estatal, às vezes. Tá? Então, é uma pergunta muito profunda. Não é assim, não. É ciência e tecnologia. Enquanto não se esperar ciência e tecnologia, você não vai formar um Mark Zuckerberg, você não vai formar um Steve Jobs, você não vai formar um Bill Gates. Startup é o caminho. Então, é muito mais profundo. Não é só ter intenção, não. Intenção, de boas intenções, o mundo está cheio, tá? Eu queria agradecer ao Mena, porque nós estamos adiantados da hora. Está ótimo, uma salva de palmas para o Mena, em primeiro lugar, Mena Barreto, e para o Arthur. Obrigado. 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 Obrigado por vir. Um abraço.